Estudo do Apocalipse. A carta do céu diretamente para o anjo da igreja em Éfeso. Essa carta, essa igreja de Éfeso, fala do primeiro amor. O primeiro amor é aquele relacionamento que a pessoa tem com Deus pela primeira vez. Quando nós tivemos o encontro com o Senhor Jesus a primeira vez, puxa vida, foi uma coisa tão gloriosa, tão magnífica. Sabe, a gente não conseguia odiar ninguém, ter mágoa de ninguém. A gente não conseguia ver nada com maus olhos. A gente estava sempre olhando as pessoas com bons olhos. A gente não criticava ninguém, não é? A gente sempre queria ajudar, porque o Espírito de Deus toma o nosso ser, de maneira que nós ficamos verdadeiramente servos, puros servos, dirigido pelo Espírito do servo maior, que é Jesus, que foi Jesus, que agora ele não é servo, mas ele é Senhor. Aqui ele foi o servo, ele serviu a quem? Ao seu Pai. Ele aprendeu a servir, ele sofreu e aprendeu a ser servo. Então, nós também temos que ter esse mesmo caráter, o caráter de servo. Servo de quem? Do Senhor Jesus, aquele que nos salvou, que nos comprou com o seu sangue. O servo antigamente, aliás, o escravo é comprado por um dinheiro. Lembro, nós estudamos na história do Brasil, quando os portugueses trouxeram os escravos para o Brasil, da África. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles eram vendidos para os senhores das terras. Então, quem tinha mais dinheiro possuía mais escravos. E o dono do escravo tinha o direito sobre a sua vida. Podia matá-lo, podia chicoteá-lo, podia fazer o que quiser dele, porque era dele, era um objeto de uso pessoal dele. Ele fazia com o seu escravo o que bem lhe entendesse. E graças a Deus veio a Lei Áurea e acabou com essa escravidão. Aliás, não foi só no Brasil, não. Na América, enfim, todos os primeiros países, os países avançados. Bem, o fato é que sempre houve servos ou escravos. Mas a ideia do servo em relação ao Senhor Jesus é mais ou menos assim. Jesus comprou com o seu sangue os seus servos e nós somos dele. E só é servo quem é comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, ele me comprou, eu pertenço a ele. De maneira que eu não sou dono de mim mesmo. Ele me comprou, ele deu o seu sangue e me comprou. Me comprou e eu pertenço a ele. E você também que pertence a ele, não é? Se é que pertence. Eu sei da minha vida, eu não sei da vida dos outros. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe da vida dos outros, mas o que a gente sabe da nossa própria vida. E quando nós pregamos é procurando levar as pessoas a uma qualidade de cristianismo. Um cristianismo autêntico, puro, verdadeiro, um cristianismo sem mentira, um cristianismo sem nenhuma coisa que venha manchá-lo, hein? Um cristianismo sagrado para a glória do Senhor Jesus. Então, ele fala aqui das obras da igreja de Éfeso. Ele fala das obras, do labor, da perseverança, da prova por causa do nome dele, fala, enfim, do que é necessário. Porém, o mais importante não era o que a igreja de Éfeso fazia, mas o seu caráter. O importante é o nosso caráter, o caráter segundo o nosso Senhor. Então, Jesus diz aqui, tenho, porém, contra ti. Puxa, isso é muito duro. Você já imaginou se você fosse pesado hoje na balança de Deus? Se nós fôssemos pesados, o que o Senhor teria contra nós? O que ele teria contra mim, por exemplo? Eu não sei, mas eu gostaria de saber para que eu pudesse me arrepender e fazer tudo conforme ele quer. Porém, graças a Deus, a minha consciência não me acusa de nada. Graças a Deus. E a paz de Deus no meu coração
é o árbitro da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus. Seja a paz de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, seja a paz do Senhor Jesus o árbitro em vossos corações. Quer dizer, quando o meu coração me acusa de alguma coisa, então eu tenho alguma coisa errada realmente. Mas se o meu coração não me acusa de nada, graças a Deus, eu estou limpo com Deus, eu estou no caminho. E isso é importante para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Esse primeiro amor, será que se você for pesado na balança, esse primeiro amor existe no seu coração? Porque Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, ó anjo da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele era o pastor que tomava conta, dirigia a igreja de Éfeso, porém, não quer dizer que o pastor seja justificado. Às vezes o pastor é o maior sujo, às vezes o pastor é o maior pecador, às vezes o pastor é o maior imundo, porque ele faz aquilo que sabe que não deve fazer. E o testemunho dele serve para destruir todos os que estão junto dele. Quer dizer, pastores, entre aspas, que nem são de Deus, não tem nada da Bíblia, mas foram forjados, foram preparados para trazer a esse mundo a vergonha, para envergonhar o Evangelho. A inimiga do Evangelho, a Babilônia, inimiga do Evangelho, prepara pessoas para fazer escândalos no mundo a fim de que o Evangelho seja desacreditado, seja vulgarizado, seja esculhambado. Desculpa a expressão, mas é essa que é a verdade. Muitos pastores caem por causa disso. Então o pastor pode ser, às vezes, um mau caráter. Por quê? Porque se deixou levar pela prostituição, pela promiscuidade. Esqueceu o primeiro amor e aí se deixou levar pela corrupção moral. Ora, é por isso que muitos pastores estão descasados. É por isso que as igrejas estão muito destruídas. Muitas igrejas estão destruídas. Nós temos primados por um ministério sagrado, santo. O pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, que não for muito bem casado, ele não serve para ser pastor. O mais importante no ministério do pastor, depois da sua conversão, depois da sua chamada, é o seu casamento. Porque no seu casamento a gente vê o relacionamento dele com Deus. Porque se o relacionamento dele com a sua esposa é bom, então o seu relacionamento com Deus é bom. E se o relacionamento dele com sua esposa é mau, então o seu relacionamento com Deus também é mau. Ora, é como disse o apóstolo João: se nós não podemos amar aqueles que nós estamos vendo, como é que nós vamos amar aquele que não vemos? Então, nós primamos, lutamos para que o pastor seja muito bem casado. Por isso, há uma rigidez quanto à escolha, à aprovação do obreiro, do auxiliar que vai se casar. Nós lutamos muito para que esse futuro pastor venha casar, mas muito bem, para que ele não venha jogar o seu futuro na lata do lixo. Às vezes se casa com uma pessoa que não deve, então dá um problema sério, o ministério vai por água abaixo e o pior de tudo, até a salvação. Tem muitos ex-pastores que estão aí dirigindo automóveis, tem muitos ex-pastores que estão empregados fazendo serviços do mundo, mas já não tem mais coração, não tem mais espírito. O primeiro amor não existe mais. A conversa deles é totalmente contrária à conversa que tinha antes, quando eles estavam no ministério. Mas por que isso? Porque muitos deles fizeram um péssimo casamento e hoje estão aí na rua da amargura, estão aí frios e nem sei se são salvos. E de repente é bom, se você que está me ouvindo, que é ex-pastor, cuidado. De repente você nem mais é salvo. De repente o seu nome já foi apagado do livro da vida. Cuidado, minha amiga, meu amigo ouvinte, porque a nossa salvação é a coisa mais preciosa que existe na nossa terra. Jesus diz aqui: tenho, porém, contra ti. É muito duro isso. Poxa, Senhor, mas eu fiz isso, eu tinha perseverança, eu tinha luta, tenho obras, eu tenho perseverança, eu tenho suportado provas por causa do teu nome. Mas eu tenho contra ti uma coisa muito séria. Você me abandonou. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. E tem muitos pastores que estão na rua da amargura, ex-pastores, porque já foram removidos. Olha aqui: se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, quer dizer, tirou a sua igreja, caso não te arrependas. Quer dizer, tirou a igreja, tirou tudo, porque a glória do pastor está no altar, servindo a Deus. E se ele não está no altar, ele é o maior infeliz da face da terra. Ele é como o sal sem sabor, não serve nem para Deus nem para o mundo, não serve para ninguém. Ele é um
Um vaso sem flor é um vaso quebrado, é um vaso... Enfim, sei lá. É terrível isso. Muitas pessoas, muitos ex-pastores estão assim, nessa vida desgraçada, porque abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Ah, meu amigo, minha amiga, o mais importante é a nossa salvação. Vale a pena enfrentar o mundo, vale a pena perder tudo, mas ganhar a salvação. No reino de Deus, quem perde, ganha. E quem ganha, perde.